É hoje que eu sei que muitos de vocês vão acabar se matando aqui nos comentários por conta de política, mas não é essa a minha intenção, gente, porque na verdade a mensagem desse vídeo ela é muito simples e eu vou trazer alguns dados para provar isso para vocês. E qual é a mensagem? Bolsa de valores não tem partido. Bolsa de valores não tem político de estimação, gente. Pois é. E por que é importante frisar isso? Porque eu vejo que muitos investidores, e isso chega lá na minha caixinha do direct lá no Instagram, muitos investidores, eles têm um viés muito forte na questão da política e tá tudo bem, eu tenho o meu viés, você tem o seu, faz parte da democracia, só que qual que é o problema? Quando tudo isso se mistura com as nossas análises de investimentos. Quando as coisas se misturam, tá tipo assim, ó, tudo certo para dar errado, entendeu? Para quem acompanhou principalmente o que aconteceu nos últimos anos, ou até mesmo a indústria de fundos, viu que muitos investidores fizeram algumas apostas achando que quando o Bolsonaro ganhasse, dólar ia cair, blá blá blá, não sei o quê, e não foi o cenário que se concretizou e muita gente acabou perdendo dinheiro por conta dessas apostas que vieram de um viés político, né? Então eu sempre digo para vocês que no curto prazo é óbvio que a política ela pode impactar na bolsa de valores, mas não é o mais importante no longo prazo. Eu vou trazer alguns gráficos, vou trazer alguns dados para vocês entenderem um pouquinho melhor, mas antes eu já quero pedir para vocês se inscreverem aqui no canal, deixarem o like de vocês, me acompanharem até o final do vídeo e compartilhar esse vídeo com algumas pessoas que talvez você ache que estão misturando as bolas, aquela análise política com aquela análise de investimentos, beleza? Bom, pessoal, vamos lá. Essa semana eu acho que mostrou muito que essa tese ela tá certa, porque nós tivemos as manifestações no dia 7 de setembro e no dia seguinte a Bolsa de Valores ela simplesmente caiu 3-4%. E muita gente ficou perguntando, por quê, Bea? Bom, Bolsa de Valores não gosta quando nós temos muitas incertezas, quando nós temos instabilidade ou quando parece que o país está a casa da mãe Joana. E basicamente é o que a gente tem vivido nas últimas semanas, principalmente por conta da crise política, de uma briga aí entre as instituições, Bolsonaro criticando muito o STF e no dia 7 de setembro ele fez alguns discursos aí um pouco mais inflamados, o mercado reagiu mal, porque ele não gosta de toda essa instabilidade. Diferente do que aconteceu basicamente um dia depois. Quando chegou na quinta-feira, né, gente, o mercado simplesmente tava negociando em baixa, só que aí saiu essa notícia que vocês estão vendo aqui na tela, que ele escreveu uma carta à nação simplesmente meio que se desculpando de tudo que aconteceu ali no 7 de setembro, de todo o clima que foi instaurado nas últimas semanas por conta dessa crise com o STF. E aí o que aconteceu? Como vocês podem ver neste gráfico aqui, a bolsa imediatamente ela saiu do campo negativo, subiu mais de 3 mil pontos em menos de 15 minutos, reagindo positivamente a essa notícia. Por quê? O mercado gosta de estabilidade. Então esses panos quentes que foram colocados, eles trouxeram uma mensagem relativamente positiva para o mercado, ainda que somente naquele momento, porque depois tem toda aquela questão, né? Será que a gente realmente vai comprar esse discurso? Será que isso realmente vai se efetivar lá na frente? Esses são alguns questionamentos que se passam aí na cabeça de vários investidores. Mas no momento que saiu essa notícia, o mercado reagiu. E isso quer dizer, gente, que o mercado, ele, simplesmente não tá nem aí se é candidato A ou candidato B. O que ele quer é estabilidade, um pouquinho mais de previsibilidade. Claro que ninguém consegue prever o futuro, mas com um pouquinho de estabilidade fica um pouco mais fácil da gente tentar mensurar alguns cenários. Então, é basicamente disso que o mercado gosta. Principalmente quando a gente fala dessas movimentações de curto prazo. E aí que vem um outro ponto, né, gente? Como eu falei para vocês, muitas pessoas muito enviesadas politicamente também acabam mandando algumas mensagens por direct dizendo o seguinte: se o Lula ou se um candidato de esquerda ganhar em 2022, a Bolsa de Valores ela vai cair. E aí eu digo, gente, a história ela conta algo diferente. Dê uma olhadinha neste gráfico aqui que eu preparei especialmente para esse vídeo. Eu já tinha trabalhado em cima dele há 2-3 anos atrás, mas eu atualizei ele para trazer para vocês hoje. Como vocês podem ver, a Bolsa de Valores, ela subiu e caiu, tanto com o governo de esquerda como com governo de direita. Ou seja, nem sempre quer dizer que essa fotinho que vocês estão vendo aí
é o que vai falar mais alto. Muitas vezes podem ter algumas coisas por trás. Por exemplo, quando a gente fala do período do governo Lula, que foi inclusive uma das maiores altas que a gente teve na nossa Bolsa de Valores, o que a gente lembra daquela época? Que nós tivemos um boom das commodities e, consequentemente, como a nossa bolsa de valores ela é muito comoditizada, o nosso índice Bovespa, conforme a última composição que ele entregou, nós temos aí em torno de 34% dele comoditizado, com Petrobras, Vale, Braskem, Suzano e várias outras empresas. Consequentemente, tudo isso acaba impactando na bolsa de valores, porque a partir do momento que você tem um índice muito comoditizado, você tem um boom nas commodities, tudo isso vai acabar impactando positivamente no lucro das empresas e tudo isso pode fazer com que a nossa bolsa de valores suba. Então não quer dizer se é o político A, não quer dizer se é o político B, muitas vezes você tem um cenário macro que está falando mais alto. Então por isso até mesmo que muitas vezes as pessoas elas ficam preocupadas, os investidores, quando a China acaba entregando alguns dados um pouquinho mais tímidos, porque China demanda muita commodity e se eles talvez não estão tão acelerados quanto a gente imaginava, tudo isso pode acabar impactando aqui, porque pode ser que eles demandem menos commodities e isso afete diretamente o lucro de algumas empresas. E aí, gente, falando em lucro, é aí que eu quero trazer para vocês o que é mais importante na hora do investidor fazer uma análise de investimentos. Basicamente, no longo prazo, o que importa é isso mesmo, lucro das empresas. Então, muitas vezes, se as empresas estiverem num governo A ou B, mas estiverem conseguindo serem lucrativas, prosperar, provavelmente a nossa bolsa de valores ela vai subir também. E se isso não estiver acontecendo, a bolsa de valores pode acabar caindo. Isso falando de longo prazo, tá, gente? Eu não tô falando de períodos menores de 5 anos. E o porquê que eu trago isso? Porque como vocês recheiam as minhas caixinhas lá do Instagram com algumas mensagens, muita gente ficou preocupada, porque nessas últimas semanas também a gente viu aí Magazine Luiza um dia caindo 5%, no outro 9%, VEG indo na mesma toada. Então, empresas boas e ruins, ou aquelas cacaiadas que eu digo que a gente tem na Bolsa de Valores, todas meio que sofreram. Só que quando a gente vai olhar no detalhe da maioria das empresas, os fundamentos em si não mudaram nada. Foi simplesmente esse estresse de curto prazo e aí muita gente acha que, poxa, porque caiu, tá tudo perdido. Mas, gente, não é bem assim. Eu acho que a gente tem que acompanhar os resultados que essas empresas têm entregue, o que elas têm feito, se elas estão conseguindo entregar lucro. E aí sim, às vezes, essas quedas que a gente vê, muito por conta dessas coisas de política, China, Estados Unidos, Europa, tudo isso pode acabar representando oportunidade. Então, basicamente, gente, por que eu quis trazer tudo isso em um único vídeo? Para mostrar para vocês que o mercado não se importa tanto assim se a gente está com um governo de esquerda ou de direita, mas sim se a gente está com a casa arrumada ou se a gente está com a casa bagunçada, principalmente falando de curto prazo. E quando a gente fala de longo prazo, o que importa, então, é o lucro das empresas. Então, basicamente, se a gente entender que nos últimos 50 anos, corrigindo o retorno, né, da nossa bolsa de valores pela inflação, ele entregou aí uma média de 7% ao ano, nós entendemos que no longo prazo nós temos sim uma tendência de alta, ainda que aí no meio do caminho nós temos alguns ciclos de baixa, outros de alta, mas ainda assim é possível olhar para a bolsa fazendo uma análise criteriosa, escolhendo bons negócios, escolhendo negócios lucrativos também e entendendo que através desse mercado, que óbvio tem risco, mas principalmente um risco maior para quem começa a fazer uma salada de frutas nessas análises misturando política com análise financeira, a bolsa sim ela pode ser um excelente lugar para você potencializar o seu patrimônio. Então, bom, gente, basicamente era essa a mensagem desse vídeo de domingo. Vocês podem deixar a opinião de vocês aí, os comentários estão abertos para vocês debaterem todas essas questões, mas basicamente é isso. Não se estressem tanto no curto prazo por conta do preço das ações, realmente analise se alguma coisa mudou no fundamento dela e lembre-se, na hora de fazer a sua análise, separe o seu viés político da sua análise de investimentos para uma coisa não atrapalhar a outra, beleza? Um beijo no coração de todo mundo e eu vejo vocês então no próximo vídeo.